fazer as coisas na rua do que fazer dentro de casa? Acho que ninguém, né? Eu acho que as pessoas hoje estão cada vez mais procurando comodidade, fazer as coisas dentro de casa mesmo. Quando a gente precisa resolver algo na rua, a gente já fica chateado, já fica estressado só de imaginar de pegar engarrafamento, metrô cheio, ônibus cheio, ou então, se quem tiver carro, né, gastar gasolina para poder ir de carro, ou então gastar dinheiro com Uber. Então a gente realmente a gente busca, né, uma comodidade maior. Assim como os nossos pacientes também, né, que entram em contato com as nossas marcas, eles buscam ter uma comodidade. E para a gente poder proporcionar essa comodidade para ele, eu preciso ofertar, eu preciso deixar ciente que a gente consegue proporcionar esse tipo de qualidade para ele. E a gente consegue ver aí, a gente ouve bastante que o NAC, ela é a porta de entrada dos nossos pacientes. Então, se eu não oferto, né, esse tipo de atendimento, se eu não oferto esse tipo de serviço para o paciente, como é que ele vai ficar sabendo, né, dos benefícios que estão ali atrelados? Como é que que ele vai saber quais são os serviços que de fato podem ser feitos aí dentro do atendimento móvel? Porque dentro do atendimento móvel, na maioria das marcas, né, não é somente uma coleta de sangue. Tem muitas outras coisas também atribuídas, como uma entrega de um laudo, uma vacina, um exame de Covid, né? Então, tem vários fatores no qual podem estar atribuídos a depender da marca, né? Tem marca aí, por exemplo, que o técnico vai apenas para buscar um material de fezes e urina. Então, tem muita coisa que está atrelada para esse tipo de atendimento e que se a gente não oferta para esse paciente, se a gente não deixa ele ciente que ele pode fazer aquilo no atendimento móvel, ele não vai ficar sabendo da informação. Afinal, eu deixei essa informação retida comigo mesmo e eu não compartilhei ali com o meu paciente. E trazendo alguns números aqui, o NAC hoje, ele atende aproximadamente aí 1 milhão de ligações e dentro dessa 1 milhão de ligações, 5% desses pacientes, eles representam o interesse pelo atendimento móvel. Esses 5% aí é aproximadamente 50 mil pacientes que têm interesse em um atendimento móvel. E desses 50 mil pacientes, 67% deles de fato concluem ali o agendamento de atendimento móvel. Fora que o NAC hoje ele é responsável por 80% de toda a receita gerada pela DASA, né? Então, 80% aí é gerada pelo próprio NAC. Então, a DASA ela busca hoje trazer esse boom, né, dentro desses números aqui, ela busca um crescimento realmente maior dentro desses números, para que a gente realmente consiga alcançar um público maior, para que a gente consiga também, claro, implementar melhorias dentro do nosso processo de atendimento móvel. A gente sabe que muitas das vezes a gente pega alguns pontos, né, que precisam ser melhorados, que precisam ser aprimorados, e nada mais, nada menos que compartilhar isso, né, são vocês que estão ali lidando diariamente com nossos pacientes. Então a gente busca de fato aí agora ter um crescimento exacerbado para esse tipo de atendimento e a gente está contando muito com vocês aí para que a gente realmente se torne, né, e que a gente consiga alcançar esse objetivo. Então, quando a gente está lá no atendimento, tem dois perfis de pacientes que são bem frequentes na hora do atendimento, né, a nível de atendimento móvel. Um é aquele paciente que ele não sabe do serviço e aí ele opta pelo atendimento na unidade. E o paciente que ele sabe do serviço, porém ele não confia. E aí, para aquele atendimento que ele não sabe do serviço, o meu papel como consultor é questionar para ele, né, se ele já conhece o nosso atendimento móvel, se ele sabe se ele sabe como é que funciona, se ele sabe quais são os serviços que estão atrelados, né? Então eu realizo a oferta do serviço para ele e deixo ele ciente de como é que funciona todo o processo, né? Explico para ele que é necessário o agendamento, que o técnico vai na residência dele sem nenhum custo adicional para isso e passo todas as orientações para ele que realmente eu consiga viabilizar esse tipo de atendimento para ele. Então, após eu passar todos os benefícios, todas as informações de uma maneira detalhada, esse paciente ele se interessa pelo tipo de atendimento, né, pelo serviço de atendimento móvel e realiza o agendamento. E para aquele paciente que ele tem ciência do serviço, ele sabe que aquele serviço existe, mas ele não confia, eu preciso pegar ali qual é o ponto que ele não confia, né? Qual é o ponto ali que ele está um pouco receoso de fazer o agendamento de atendimento móvel. É com relação ao resultado do exame? É com relação à questão do prazo que vai sair esse resultado? É em questão de valor de taxa de atendimento móvel? Então, eu preciso sondar esse paciente para que eu consiga falar para ele, né, de acordo com o que ele me trouxe ali naquele atendimento. E aí, a partir do momento que eu passo essa confiança para ele, que eu encho ele também de informações, esse paciente ele também se interessa e termina realizando o agendamento conosco.
E aí, nesses dois perfis aqui, na maioria das vezes, a gente consegue fidelizar esse paciente dentro desse tipo de atendimento. E esse paciente, ele de fato, né, ele sempre vai optar por esse tipo de atendimento, porque afinal é bem mais cômodo, ele não precisa se deslocar da casa dele para nenhum outro local. Ele vai preferir 1000 vezes esperar dentro da residência dele um prazo de tolerância do que dentro de uma unidade que está cheia de gente. Então, para ele é muito mais cômodo. E após esse atendimento móvel, né, o que é feito? Então, o nosso profissional responsável pela coleta, ele pega aquele material e mantém em conserva, né, até o material chegar em nosso NTO, que é o Núcleo Técnico Operacional. Esse material ele entra em análise e após toda essa análise do material, né, todo o estudo que deve ser feito de maneira técnica, esse exame é liberado dentro do prazo. E aí o que pode acontecer dentro desse período aqui, né? Esse paciente ele pode achar que o resultado dele, por ser coletado em domicílio, que vai demorar mais tempo para ser liberado. Ele pode achar que o resultado não vai ser confiável porque ele coletou em residência. Mas só que isso não interfere. O processo é único, o processo ele é padrão. Tanto se ele estivesse coletando na unidade, tanto quanto se ele for coletar no atendimento móvel. Então eu preciso desmistificar isso da cabeça do meu paciente e deixar isso muito amarrado, né, muito claro para que ele de fato ali opte por aquele atendimento, né, e se torne um paciente fiel àquele tipo de serviço. Alguma dúvida? Não. Não. Ok. Então, eu vou trazer alguns feedbacks aqui que a gente teve dentro do atendimento móvel e a gente vai poder identificar alguns viés, né, que tem dentro desses atendimentos, tá? Então, acho o atendimento domiciliar um ótimo serviço. Tenho utilizado mais esse serviço por conta de ter tido um filho recentemente e quando estava grávida também. É bem melhor do que esperar o atendimento no laboratório. Atendimento domiciliar perfeito e por telefone nas informações que eu precisava. Logo mais agendarei mais exames. Excelente atendimento e facilidade no agendamento. Nota 10 também para o profissional do atendimento móvel. Atendimento domiciliar muito bom. Amei a enfermeira e o cuidado comigo e com meu filho. Então a gente pode ver aqui, através desses feedbacks, né, que não é porque é um atendimento móvel que esse paciente ele não vai ter qualidade, que ele não vai ter aquele zelo, aquela empatia, aquele cuidado do profissional, e muito menos que essa qualidade ela vai decair por ser um atendimento móvel, tá bom? E como eu tinha sinalizado para vocês, muitas das vezes o paciente ele opta por esperar um prazo de tolerância dentro da residência dele, do que ele dentro de uma unidade que está cheia, que está com muito movimento, né? Às vezes o paciente ali ele vai levar uma criança e a gente sabe que criança na maioria das ambientes. Então, é interessante que a gente de fato ofereça esse tipo de serviço para o paciente, esse tipo de atendimento móvel. Quem quer falar? Ok. Pontos importantes que a gente precisa, né, abordar dentro do atendimento, inclusive os pontos que na maioria das vezes eles passam despercebidos, né, ou então que a gente realmente consegue identificar bastante falhas, é a nível, né, então a nível de carteira de convênio, quais são as informações que solicitar para esse paciente? Vocês sabem dizer? Numeração? Ok, mais o quê? Validade, nome completo, essas informações gerais? De carteirinha de convênio, tá? O plano, o produto, da carteirinha, confirmar o número, a validade. Ok. Mais alguma outra informação que a gente precisa perguntar? A gente confirma também se dá atendimento domiciliar antes de finalizar. Ok. Bom, então vai questionar para esse paciente qual é o convênio, qual é o plano, o da carteirinha, né? A gente precisa questionar para esse paciente. A validade também, que tem aquela carteirinha, porque a depender da validade que ele me passou,
eu já consigo identificar se ela está realmente dentro do prazo ou não. Eu preciso perguntar para ele também algumas vezes qual é o tipo de acomodação daquele convênio, né? Alguns convênios é necessário que a gente questione. Produto também, ou rede de atendimento, a depender do convênio. Então, todas as informações que são pertinentes ao convênio, eu preciso questionar para esse paciente no ato do atendimento, para que eu não gere nenhum tipo de transtorno, né? Às vezes eu não confirmo a numeração ali da matrícula do convênio dele e já está desatualizada, né? E aí, quando o pessoal do atendimento móvel vai solicitar entrada juntamente com o convênio, não consegue localizar o número do beneficiário. Então, diversos outros fatores que podem ocasionar ali uma insatisfação e o não atendimento também do paciente. A nível de dados cadastrais, eu preciso confirmar o nome dele completo, né? A data de nascimento, CPF. No caso, isso o paciente que confirma, tá bom? E a gente só valida se no sistema está correto. O peso e altura, né? Eu preciso confirmar com ele, porque o peso e altura ele tem relação, na sua maioria, ali com o resultado dos exames. Telefone, e-mail, para poder facilitar o contato do profissional juntamente com esse paciente. Então, todos os dados cadastrais mesmo desse paciente, eu preciso com endereço também. Então, eu preciso confirmar tudo com ele dentro desse atendimento, para que a gente... Fala aí, pessoal. Bom dia. Pessoal, eu vou agilizar aqui para ser bem simples, aí, objetivo também. Nós sabemos que nós trabalhamos aí com uma escala de feriado, tá? E que a gente precisa ser bem justo com relação a isso. E o que acontece? O que eu estou trazendo aqui? Só um segundo. Ó, nós temos aqui ativos na equipe. Deixa eu só atualizar aqui o status, porque as férias estão assim hoje. Só um segundo, tá? Peixe vem, Daniela está de férias, é a única do time. É o que, Ademir? PL? Pô, quem dera, cara. Tô vendo que na sociedade Olha essa nota aí. Pô, nem tem ainda, cara. A nota só Eu no sei. ano. Cadê? Pessoal, vamos lá. Só responder o nome.